Olá, meus caros. Vamos falando aqui das furunfagens de Zeus que tanto agradam os santos e beatos. Eu não preciso nem dizer mais nada, pois eu vou comentar sobre muitas visitas. Vamos à notícia: atendimento médico e constatação do Imaculado. A equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação que se estenderam por cerca de 1 hora. Utilizando todos os recursos disponíveis, apesar dos esforços, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado no local. Coitado, né? Morreu em casa furunfando com a esposa. Foi isso que aconteceu? Vamos à realidade dos fatos. A mulher que acompanhava o homem informou à equipe do SAMU que ele era casado. Ele era casado e que não aguardaria a chegada da polícia, deixando o local antes de ser identificada. Ou seja, a amante, a garota do job, é a garota que trabalha, porque a palavra job em inglês quer dizer trabalho. Ela trabalha muito na furunfagem. Ela abandonou ele porque foi dar uma degustada nela, não aguentou. Ela era novinha, ele já com 50 e poucos anos, deu um infarto. Ainda conforme o SAMU, não foram constatados sinais de violência no corpo. A informação foi repassada ao perito de plantão, que optou por não comparecer ao local, liberando o corpo para a funerária plantonista. A vítima foi identificada como Moisés Caldino, residente no bairro Jardim Panorama. A esposa do homem foi localizada e compareceu ao estabelecimento, ou seja, a esposa teve que ir no motel para atestar que era o marido que estava lá morto, após furunfar, não com ela, furunfar com a garota do job, com a PUTA, a maravilha esse mundo, né? Onde acompanhou os trâmites finais e ficou responsável pelos pertences do santo imaculado marido. Olha como que ele é tão santo na igreja, pregador da sã doutrina ainda. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Moisés Caldino. Seus familiares e amigos farão uma última homenagem na 2, Igreja Batista Nacional, direto da Avenida Minas Gerais. Número aí, Caçula, deve ser o bairro, e Patinga, que é no estado de Minas. Que maravilha, hein? Um santo da Batista na Furunfase. Que lindo, hein? Aí você acha que ele não era pastor? Primeiro que já era de igreja. Igreja diz que não é para você, pelo menos eles pregam. Para viver é um outro 500. Pular a cerca, o furunfar com outra. Agora, se você vai direto ao Facebook, lá diz que ele é pastor. Caso em Patinga, Polícia 24 Horas de Minas. Vai confirmar. Esse estado cheio de paz, eu nunca vi. É tanto caso que a gente já contou aqui que não está no gibi, hein? Pastor Moisés Galdino, 53 anos, morreu no início dessa tarde, de 4 de março de 2026, não é coisa antiga, após passar mal dentro de um motel localizado, aí diz o nome da rua, em Patinga. Ele estava acompanhado de uma mulher quando passou mal. Agora ela tem que saber qual é essa mulher. Será que essa mulher não é uma irmãzinha de igreja? Também tem essa. Estou pressupondo que é uma garota do Job. Quando passou mal após a relação sexual, tá claro. E morreu antes de ser socorrido pelo SAMU. Segundo informações do Centro de Operações da Polícia Militar, Copom, recebeu uma ligação via 190 da equipe do SAMU, relatando que uma mulher que não se identificou havia solicitado o socorro, informando que estava acompanhada de um homem no estabelecimento e que ele estaria passando mal com suspeita de infarto. No momento da chamada, aí está a polícia, imediatamente se deslocou ao local. Ela afirmou ter acionado o SAMU, imediatamente a equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação e não deu mais jeito, né? Salário do pecado é a morte, não diz o ditado, não. Diz o versículo bíblico aos Romanos 6, 23, não é isso? Apesar dos esforços, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado. A esposa do homem, é isso que é uma vergonha para a esposa, né? Teve que ir lá confirmar que era o marido e o marido morreu pulando a cerca. Maravilha, hein? Imagina se todo marido morresse ao pular a cerca, e mulher também, né? Morresse ao pular a cerca. Já que não existe mais o crime de adultério, seria uma maravilha ou não seria? Uma baita de uma justiça divina. Porque se é que você casou, você tem que honrar esse casamento, senão viva como solteiro. Aí Deus entende que você vai para a casa da luz vermelha porque você é solteiro, porque você é divorciado.
ainda que seja prostituição, mas você não está enganando seu ninguém, não está enganando principalmente igreja, não está enganando nada. Você compreende a realidade dos fatos? Já já nós temos o abençoado aí que negava que não tinha filho, filha, fora de casamento, depois de divorciado, que vive de dinheiro de igreja, e aparece ele mesmo confessando. Então tá aí o versículo bíblico que eu disse, né? Dom gratuito de Deus, né? Mas muitos não querem a vida. E olha, veio essa. Eu não quero citar o nome do sujeito, mas você já imagina quem seja. Essa outra notícia que veio para mim, eu não fui procurar, não fui procurando nada disso aí. O camarada compartilha na própria página da igreja dele. Será que é mentira? Aí tá Imaculada Igreja da Santidade. Ó, não é uma fofura? Aí está, né? Aí coloca a foto aqui, supostamente, que seria a filha. Ele já não está mais com a primeira esposa. Aí todo mundo, olha quanto fã. Quando eu dizia, não adianta estar comentando ou exortando essa turminha que está cheia de fãs, seja de pastores, seja de políticos, muitas das vezes também. Olha aí, tudo de maravilha, parabéns, que fofura. Claro, a criança não tem culpa de nada, não é verdade? No entanto, um camarada que pregava contra adultério, que não poderia divorciar, que não pôde furunfar depois de divorciado, fazer filho, daí. Ah, é mentira. Se é mentira, ele compartilhou aí. Eu não sei se às vezes o camarada pode ter algum problema também em ficar compartilhando, mas provavelmente é verdade, porque muito se falou na época. Ó, aqui tem uma outra postagem que ele mesmo diz, né? Conheço minha mais nova filha. Aí está em vídeo, tá? Então, quer dizer, quando os influencers ou youtubers, conforme você preferir, dizem a verdade, às vezes em primeira mão, é mentira, eles perseguem, eles ameaçam de tudo. Aí, mais tarde, eles mesmos confessam aqui, ó. Conheço minha mais nova filha. Tá vendo aí, né? Camarada que ficava incomodado com batom de mulheres, mas não larga o batom, né? Você entende, no outro sentido. Por isso que o equilíbrio, a sinceridade é o que mais vale do que qualquer outra palhaçada por aí. Essa questão de sã doutrina é uma lástima. Isso é tanto com os da sã doutrina como os não da sã doutrina, como o Batista, que acontece aí. Parece que existe um fetiche, uma fantasia dessa turminha religiosa, até porque o proibido é mais gostoso, eles sempre estão errando nessa questão de sexo. E pasmem vocês, até mesmo muitos daqueles que às vezes denunciam essas furunfagens aí, também estão nas furunfagens. Mas não adianta a gente mostrar aqui na cara, porque as pessoas não estão nem aí. Até porque o sujeito tendo fãs, parece que ele virou um deus, parece que agora ele está com uma carta em branco para escrever o que bem entender, ou tem um passe livre para fazer o que bem entender que nada vai lhe ocorrer. Só quando comete crimes, obviamente, que aí a polícia pega, independente de ter fãs, os fãs vão ter que fazer mutirão, entre aspas, vigilão na porta do presídio, ou vão querer, como eu estava falando com uma inscrita aqui do canal, alguns dias atrás, furunfar com um bandido. Ela até mandou uma reportagem para mim, tinha uns daí que foram presos, acho que já estão soltos, desses famosos, casos famosos, que estão namorando. Foi do caso, a Suzane von Richthofen matou os pais e a mãe, tem namorado. Aquela turminha lá, o casal Nardon também tem, outros foram soltos aí estão tendo. E os que não são bandidos não tem. E eu até falei para ela, claro, porque a fama que vale. Tem moços que não estão nem aí. Aí citei o caso estadunidense, dos Estados Unidos, do psicopata. Ele teve uma menina jovenzinha, do Manson, que queria não só furunfar com ele, mas casar com ele, na prisão. Ele morreu na prisão em 2017. Então, esse mundo é louco. Aí você vai ficar mais louco ainda ao ficar falando de coisas que não adianta. E sempre vão ser. Estou falando desse caso aqui. Charles Manson, grupo psicopata que aterrorizou os Estados Unidos. Eu posso contar mais detalhes sobre esse fato. Esse camarada matou uma família quase inteira. Fez uma barbárie com um cineasta, ou a família desse. Esse Manson, Charles Manson, para você ter uma ideia, eu me lembro disso como fosse hoje, porque a gente teve que estudar esse caso em direito, em psicologia forense. Charles Manson teve
namorada na cadeia. Quando não vão lá e essas santas abençoadas, e gosto desses famosos, mesmo que seja bandido, não importa, tem fama. Não importa a fama, se é de bandido, tem fama. Se é fama boa ou ruim. Elas vão lá querer furunfar, fazer filho na cadeia. Essa é a realidade. Daí, ó. Charlie Manson teve namorada pretendente durante o tempo em que esteve preso na Califórnia. Aí você fica assim, atônico com isso tudo, mas é assim mesmo. Esse é o mundo que a gente está vivendo. No caso desse pastor, não vou me alongar, porque eu já comento isso aí há muito tempo, que morreu furunfando, é a tônica de muitos casos por aí de casamentos já fadados a fracasso há muito tempo. Ah, tá 20, 30 anos, mas só Deus é que sabe se é 20, 30 anos de amor. Às vezes é 20, 30 anos de abuso psicológico, de relacionamento tóxico, de traições, a mulher perdoando, quando não é o contrário também, o homem perdoando. E aí está, só de aparência, só para inglês ver, só para a igreja ver, casal abençoado, tem filho, tem tudo. Então, que coisa! Ver um filho fruto da furunfagem fora do matrimônio. Que benção, que maravilha! Como teve um sujeito na época que eu cheguei a denunciar, e lembrando, eu tenho moral para falar, não sou hipócrita, porque eu não sou adúltero. Quando eu tive um relacionamento sério, eu não adulterei. Então, eu posso falar. Agora, fora de relacionamento, eu solteiro, não tem configuração de adultério. E na época mesmo eu era bem mais santo ainda, de igreja, nesse caso específico. Presbitão, com vários filhos, pulou a cerca com a secretária da igreja, daquela imaculada igreja que você já imagina. Eu pego e denuncio para São Paulo. São Paulo nem fez nada na época. Ele foi sair da instituição por livre e espontânea vontade, não porque foi disciplinado. Esse camarada, usando dinheiro dos dízimos do povo, fez um filho com essa tesoureira, ou secretária, conforme preferir, que cuidava das finanças da igreja, e assumiu indiretamente. Parece que pagava a pensão, ele era assalariado, pensão com dinheiro de quê? Da igreja. Aí ele, não sei, não deu nada, ainda pressionaram, dizendo que eu iria ser processado. Eu era jovem. E me intimidaram a beça, porque o que essa gente canalha faz, porque eles não estão nem aí. O mesmo que pregava contra adultério no passado, que pregava contra imoralidades e tinha por trás do pano uma filha, precisamente, porque parece que eles gostam de fazer filha, né? Sempre sai uma filha por aí. Eu não estou falando do santo lá que você escuta, estou falando do local aqui de Santa Catarina, que está cheio também. E o camarada não era famoso, nunca foi disciplinado. Saiu e montou uma igreja para ele próprio. Aí vem com lero-lero. Quem são vocês? E o que mais me incomoda, sabe o que é dessa turma hipócrita? É que, segundo o casamento, para eles, é o fim do mundo, é pecado, vai para o inferno. Agora, desonrar a esposa não vai para o inferno. Fazer filho fora de casamento não é errado. Adulterar com várias mulheres por aí não é errado. Tem gente que denuncia, às vezes, esses pastores e estão em adultério. Como eu tenho comprovações. Teve um sujeito que parece que adulterou contra a mulher dos seus filhos, depois pegou uma outra, essa amante já foi adulterada. Adulterada é brincadeira. Foi corneada, depois uma outra foi fazendo uma filhinha de pulada de cerca, entre aspas, ou de adultério, prostituição, enfim. Aí, santo, tem, vamos dizer assim, para os fãs retardados, noiados, vez para falar, é isso aí, tá denunciando, mas o camarada aí, se for colocar ele e esse pastor, até mesmo esse que furunfou aí e morreu no motel, eles não têm diferença alguma. É tudo farinha no mesmo saco. É o sujo falando do mal falado. Porque o camarada era casado, porque o camarada tinha filho, porque o camarada também fez. Mas ele não é mais de igreja. Não importa. É a mesma coisa. Enfim, não é por muito falar. Seremos ouvidos. E esse é mais um caso aí que a gente traz e vai ter muito mais. Não é a primeira vez que eu trouxe aqui esse caso para comentar. Então, o que vale é você ser sincero. Quem não deve, não teme. Agora, hipócritas estão por aí.
E muitas das vezes esses hipócritas só vão ser, melhor dizendo, desmascarados quando são envergonhados, pego, como diz o ditado, com as mãos nas calças ou a mão na botiche. E nesse caso especificamente, aí é um baita de um escândalo mesmo. Até mais.